Olá pessoal, tudo bem? Semana passada a gente fez um vídeo em resposta a um vídeo ateísta que contestava a existência do Jesus histórico. O vídeo dessa semana também será uma resposta a um vídeo ateísta, só que esse vídeo contesta outra coisa. Ele contesta o uso da palavra firmamento na Bíblia. Mas o que tem de mais a Bíblia utilizar a palavra firmamento? Será que tem alguma coisa errada? Será que o uso da palavra firmamento faz com que a Bíblia cometa um erro científico? É o que nós vamos saber nesse vídeo. O vídeo de hoje será uma resposta a esse vídeo aqui. Ele se chama A Bíblia e o Firmamento e foi produzido por esse cidadão aqui, ó, o Eustáquio 544. Eu vou até deixar um link do vídeo do Eustáquio aqui na descrição do vídeo, caso você queira assistir o vídeo dele na íntegra. É um vídeo grande, né? Tem mais de 20 minutos, mas eu acho que vale a pena você dar uma conferida no vídeo dele depois. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao argumento do senhor Eustáquio. Transferi para cá e o que ele disse aqui sobre firmamento é o que eu disse em meu vídeo há 10 dias. Vamos ler aqui o que diz Márcio Cotrim. Ele diz assim: firmamento, firmamento. Esse nome tem seu berço no latim firmus, firmus, e nasceu num tempo em que os estudiosos do céu, não possuindo ainda a preciosa ajuda do telescópio, acreditavam que os corpos celestes estavam firmes e fixos na sua posição. Bom, o que o senhor Eustáquio está querendo dizer é o seguinte: a Bíblia não poderia usar a palavra firmamento em referência à atmosfera, como ela faz em Gênesis. Por quê? Porque a palavra firmamento, na origem dela, se você for estudar a etimologia da palavra, o significado da palavra dentro da língua original dela, você vai ver que essa palavra traz a ideia de algo fixo, de algo sólido, firme. E o uso dessa palavra em referência à atmosfera traz a ideia de que a atmosfera ela é fixa, ela é sólida. Ela é como se fosse uma cúpula, né? Uma abóbada, uma redoma, algo sólido, como vidro, como metal. E nós sabemos que a atmosfera não é assim. A atmosfera é formada por gases. Não há nada sólido ali. Não existe nenhuma parede sólida ali na atmosfera. E aí é que entra a argumentação ateísta. Eles vão dizer que a Bíblia não é inspirada por um ser superior, porque um ser superior saberia como a atmosfera é, e a Bíblia comete esse erro científico, né, de dizer que a atmosfera é sólida, e por aí vai, a mesma ladainha de sempre. Então vamos começar a corrigir os erros a respeito dessa palavra. Primeiramente, a Bíblia, preste atenção no que eu vou dizer, a Bíblia jamais utilizou a palavra firmamento no original hebraico, até mesmo porque essa palavra tem origem latina. A Bíblia utilizou uma outra palavra, e a palavra que a Bíblia utilizou no texto original, ela está cientificamente correta. Mas então, qual palavra foi utilizada no texto original hebraico? Veja só. O livro de Gênesis foi escrito por Moisés entre 1445 a 1405 a.C. Ele foi escrito originalmente em hebraico massorético. Segundo Gênesis, Deus criou a atmosfera no segundo dia. É claro que a palavra atmosfera não foi utilizada no original hebraico, pois essa palavra tem origem grega. Ela é a junção das palavras gregas atmos, que significa vapor, e sphaira, que significa esfera. A palavra que o livro de Gênesis utilizou para descrever a atmosfera foi essa que está aparecendo na sua tela. A pronúncia dela é roquia. Essa palavra, roquia, significa expansão, ou algo muito extenso. E isso está de acordo com o que conhecemos a respeito da atmosfera, pois a atmosfera é um conjunto de camadas gasosas muito extensa. Eu estou aqui com um dicionário bíblico universal. Ele confirma o que eu acabei de dizer. Aqui na página 165 ele fala sobre o firmamento. Ele diz o seguinte: primeiro ele fala da palavra original utilizada no livro de Gênesis. Ele diz assim: a palavra hebraica que se acha em Gênesis
1,7 significa propriamente expansão, ou alguma coisa extensa, ou seja, está cientificamente correta porque a atmosfera realmente é assim. E depois ele fala da palavra firmamento, né, que é utilizada em algumas versões da Bíblia, no livro de Gênesis. E ele diz exatamente o seguinte: encontra-se na Vulgata, a versão latina da Bíblia, ainda usada pela Igreja de Roma, o termo firmamento, que propriamente significa alguma coisa sólida. É o que eu disse. Mas se a palavra firmamento não aparece no texto original de Gênesis, como ela foi parar em algumas versões da Bíblia? Bom, essa palavra foi inserida na Bíblia, na Septuaginta, que foi uma tradução que ocorreu lá pelo século 3 ou 2 antes de Cristo, onde 70 judeus se reuniram e traduziram toda a Bíblia hebraica para o grego koiné, que era o grego do povão, né, o grego assim falado pelas pessoas mais humildes. Só que na época dessa tradução, da Septuaginta, as pessoas acreditavam realmente que a atmosfera era sólida. Era a crença cosmológica prevalecente ali. A maior parte das pessoas pensava dessa forma. Inclusive, eles achavam assim que as estrelas ficavam encaixadas, né, nessa cúpula e que elas ficavam fixas ali, né, parafusadas, sei lá, presas de alguma forma nessa cúpula. E essa não era uma crença exclusiva dos religiosos, era uma crença geral da época. Os ateus da época pensavam dessa forma, os filósofos, os astrônomos da época pensavam assim, e isso de certa forma acabou influenciando os tradutores da Septuaginta na hora de traduzir a palavra original do hebraico para o grego. E aí, ao invés de procurar no grego uma palavra que correspondesse ao termo original hebraico, que significa expansão, eles procuraram por uma palavra que estava mais de acordo com a crença cosmológica da época a respeito da atmosfera. E foi aí que traduziram o original roquia, que significa expansão, por esterioma, pelo grego esterioma, que significa firmamento e traz a ideia de algo realmente sólido. Portanto, não se trata de um erro bíblico, porque essa palavra, firmamento, ela nunca fez parte do texto original de Gênesis. Ela foi inserida na Septuaginta por pessoas que queriam adequar o texto bíblico ao conhecimento científico da época, ou ao conceito científico da época. E essas pessoas fizeram uma grande besteira, porque a Bíblia estava correta, cientificamente correta, utilizando a palavra original que significa expansão, e trocaram por uma palavra que estava de acordo com o conceito científico da época, que estava errado. E você vai notar que algumas Bíblias não utilizam a palavra firmamento, muito pelo contrário, elas utilizam a palavra expansão, que é a tradução correta do termo original hebraico. Outras Bíblias, porém, vão utilizar a palavra firmamento, que é uma herança ruim da Septuaginta. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Semana que vem tem mais. Até lá!